Como precificar da maneira correta os seus produtos e o seu serviço. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você fazer uma boa precificação e quais são os pilares que você deve se atentar. Não é simplesmente adicionar uma margem e achar que está ganhando dinheiro, porque na maioria das vezes não é realidade. Então fique nesse vídeo que eu vou demonstrar para você como você deve montar a sua precificação. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Já quero pedir para você curtir esse vídeo, já se inscrever aqui nesse canal. Toda semana tem conteúdo novo aqui sobre Simples Nacional, gestão financeira, reforma tributária. Então não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. O que que acontece? O que que eu quero falar para você aqui? Você precisa entender que nem sempre faturar muito quer dizer que você vai ter lucro, porque tem empresas que aumentam o faturamento e esse faturamento ele aumenta o prejuízo da operação. Isso acontece muitas das vezes pelo simples fato de uma precificação estar errada. Então é importante você entender a maneira certa para que você possa, quando tomar a decisão de aumentar o faturamento, você possa realmente gerar um faturamento com uma eficiência que vai gerar lucro para o seu negócio. Porque o preço para você definir o preço do seu serviço ou do seu produto, não é apenas você pegando, o custo mais o lucro. Vamos pensar aqui num exemplo, isso é a prática de muitas pessoas, de muitos empreendedores, que é o quê? Ah, eu compro um produto aqui, vamos supor que ele custou R$ 60. Ah, eu vou adicionar, eu quero ganhar, 50%, então vou lá e adiciono, pego R$ 60, adiciono mais 50%, eu vou chegar num valor de 90. Em hipótese, o que que eu estou adicionando a mais? Estou adicionando R$ 30 a mais do preço de compra. E muitos empreendedores têm um pensamento de que esses R$ 30 que foi adicionado a mais é o que vai ser o lucro dele no final, quando a venda ocorrer. E não é verdade. Por quê? Nós temos que avaliar que o markup ele é um multiplicador. Então você adiciona ele, você pega o valor de compra, adiciona mais 50%. Isso não quer dizer que é o lucro que você vai ter. Por quê? Se você tem vamos pensar aqui, o produto custou R$ 60, você adiciona 50%, você vai ter ali um preço de venda de R$ 90. O que que acontece? Quando você gera a venda, você vai ter, a dedução dessa receita. Você vai ter os R$ 60 que é custo, vamos pensar aqui que você tem uma tributação de imposto ali de 8%. O que que acontece? Então você vai ter 8% em cima dos R$ 90. Então você vai ter ali basicamente um imposto a pagar de 7,20. Vamos pensar aqui em mais uma situação, que você teve ali uma taxa de cartão de 3%. Então você vai ter 3% em cima de R$ 90. E vamos pensar que você pagou uma comissão na venda desse produto. Vamos pensar aqui numa comissão de 5%. Então vai ser 5% em cima de R$ 90. Então nós vamos ter 7,20 de imposto, nós vamos ter 2,70 de taxa de cartão e vamos ter 4,50 de comissão. O que que acontece? Quando nós pegarmos esses valores e somar ele e subtrair dos 90, o que que vai sobrar realmente de lucro, de margem real? Vai sobrar ali 15,60 e não R$ 30, como era o princípio lá, adicionando 50% a mais. Então, é importante você se atentar a esse detalhe, porque eu adicionar 50% em cima do valor dos custos do meu serviço ou da compra dos produtos que eu vou vender, não quer dizer que eu vou ter 50% de lucro. Então, é importante você se atentar a esse detalhe. Então, nesse exemplo, nós teríamos ali um percentual de 15,60 de lucro. Então, se nós pegar os 15,60 dividir, perdão, se eu falei percentual, corrigindo, se nós pegar os 15,60 financeiro dividir pelos 90, nós vamos ter uma lucratividade de 17,33%. Esse é a margem de lucro real. Então, é importante. Aqui eu trouxe bem simplificado, porque só para você entender e ligar o alerta que, dependendo da forma que você faz a sua precificação hoje, você pode estar precificando da maneira correta. Então, existe uma maneira correta para, eu quero ter um lucro de 20%. Existe uma maneira correta para você realmente fazer esse cálculo para chegar nos 20%. Então, é importante você se atentar a isso. Outros pontos importantes que você precisa entender é que você vai ter o faturamento,
você vai ter a margem e você vai ter o lucro. Então você tem 3 indicadores diferentes. Então vamos pensar aqui, uma empresa ela faturou R$ 100.000. Tá, a pergunta é: quantos que ela lucrou? Então vendeu R$ 100.000. Tá, qual é a margem de contribuição desse negócio? A margem de contribuição, o cálculo é feito pela seguinte forma: você vai pegar os custos e despesas variáveis e vai descontar do faturamento. O que sobrar, então vamos pensar aqui que uma empresa ela tem um custo variável e um custo variável e despesas variáveis de 65.000. Então, se é 100.000 de faturamento, vai ter 65.000 de custo e despesas variáveis. Então, sobraria ali 35.000. Desses 35.000, ele é a sua margem de contribuição. Por quê? Agora você vai pagar a sua estrutura física, sua estrutura fixa, quase não sai. Eu falei física, mas não, é sua estrutura fixa, tá? Desculpa por trocar as palavras. Então, desses 35.000 que é sua margem de contribuição, você vai pagar ali suas despesas fixas. Então, vamos pensar que sua estrutura fixa custa R$ 30.000. O que está incluído na estrutura fixa? Aluguel, salário pessoal do administrativo, energia, água. Então, tudo isso vai estar nas despesas fixas. Se você paga 30.000 de despesas fixas, o que é a despesa fixa? Ela não está ligada ao faturamento. Se você faturar 120.000 e 100.000, basicamente sua despesa fixa vai manter a mesma. Agora, os custos e a despesa variável, elas vão variar conforme você fatura. Então, nesse exemplo aqui, a gente chegaria no resultado final de R$ 5.000. Então, o que acontece? Esse seria o lucro. Então, é importante você conhecer esses pilares, porque isso vai ajudar você a ser mais estratégico. Então, quais seriam esses pilares que eu enxergo que você deveria dominar muito? Margem de contribuição, tanto em real quanto em percentual, lucro e ponto de equilíbrio. Porque você conhecendo esses três, você vai conseguir melhorar a sua operação. Porque o que acontece? Se você conhece qual é a sua margem de contribuição, então você sabe onde que você tem que melhorar. Você consegue comparar com o mercado e saber se a sua margem de contribuição está equivalente à margem de mercado ou sua margem de contribuição está ruim. Então, o ponto de equilíbrio é o outro indicador que vai ajudar você a definir a sua meta. Tá, eu preciso faturar quantos para eu pagar minha estrutura fixa? Então, o ponto de equilíbrio é o momento que você nem ganha e nem perde. É só a partir do seu ponto de equilíbrio que você começa a gerar lucro. Então, a maioria das empresas, às vezes, em um bom período, trabalham abaixo do ponto de equilíbrio. Então, é importante você conhecer esse indicador, você dominar esse indicador, você ter um financeiro bem estruturado na sua empresa, porque isso vai ajudar você a tomar decisões mais assertivas. Então, esses dois, você conhecendo a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, você consegue tomar decisões para melhorias, porque esses dois vão influenciar no lucro. Então é importante você conhecer esses indicadores. É importante você dominar. Acima de tudo, você precisa ter um financeiro bem estruturado para que ele possa ajudar você a precificar o seu produto da maneira correta. O financeiro bem organizado, ele vai te trazer clareza. Então, você tem um plano de conta muito bem estruturado, você tem um processo ali como deve ser feito os lançamentos. Então, isso é importante, porque sempre você vai estar fazendo a análise e tendo a certeza que você está olhando para números confiáveis. Eu sei que às vezes bate aquele pensamento, poxa, eu queria organizar o meu financeiro, mas não sei por onde começar. Então, eu quero deixar aqui o nosso contato na descrição desse vídeo. Se você precisa de uma orientação, se você precisa estruturar o financeiro da sua empresa para você ter mais clareza, então nos envie um WhatsApp que vamos ajudar você nessa missão. Então, é importante você conhecer os números da empresa, porque com os números, então, nós começamos falando do faturamento, depois falamos ali da questão da margem de contribuição, do ponto de equilíbrio e do lucro. É importante você conhecer a estrutura da sua empresa, você conhecer os custos fixos, os custos variáveis, porque são eles que vão influenciar no ponto de equilíbrio e na margem de contribuição. Então, o que acontece? Se você não conhece as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, isso vai dificultar você a ter uma precificação que realmente vai gerar o lucro no seu negócio. Então, despesas variáveis, elas vão variar conforme as vendas. Então, custos e despesas variáveis, elas vão variar conforme o volume que você vende. E as despesas fixas, elas
elas vão manter uma média de um mês pelo outro muito parecida. Então, porque, através de você conhecendo isso, você consegue alocar isso nos seus produtos, alocar na sua prestação de serviço, para que você possa, definir uma boa precificação. Então, eu quero te deixar aqui uma fórmula de como você definir o preço mínimo sustentável. Então, o que que é o preço mínimo sustentável? Você vai pegar, então, o preço mínimo sustentável é o quê? É o preço de venda, que ele vai ser igual o custo direto mais, aí você vai ter ali, o 1 como numeral, menos impostos, mais taxa, mais comissão, mais margem desejada, tá? Então, essa é a fórmula para você ter uma boa precificação. Por quê? Eh, essa fórmula, ela vai ajudar você a precificar da maneira correta. Vamos pensar aqui num exemplo. Ah, a empresa tem um custo de R$ 60, aí ela tem um imposto de 8%, ela tem as taxas de 3%, comissão de 4% e ela deseja ter uma margem de 35%. O que que você vai fazer? Então pega 8% que é do imposto, mais 3% que são das taxas, mais 4% que é da comissão e 35% que é a margem que realmente você deseja. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, então você tem um percentual de 50%. O que que você vai fazer? Você vai pegar? Você vai pegar o 1 menos o 0,50, que vai dar 50. Isso, o 1 representa o 100% do total. Então, o que que você vai fazer para você conseguir chegar no cálculo certo? Você vai pegar o 60, que é o custo da mercadoria, e dividir por 0,5, que vai ser igual a 120. Então, esse valor vai ser o valor que você deve vender o produto, porque quando você subtrair esses percentuais, você vai conseguir garantir os 35% lá no final. Então, é importante você usar essa fórmula, porque é a fórmula que realmente você vai precificar da maneira correta, que realmente, eu quero ter 35%, não apenas adicionando mais 35%, porque isso não é o seu lucro. Então, você precisa calcular dessa forma para que você possa realmente chegar no lucro que você deseja. Então, o meu conselho para você é você dominar a precificação, perdão, dominar o custo da sua operação, porque aí sim você vai dominar a precificação, tá? Só invertir os fatores aqui. Porque se você conhece os números do seu negócio, se você entende os números da sua empresa, você tem segurança no número da sua empresa, você vai conseguir a precificar da maneira correta. Então, eu vou te deixar aqui um checklist que você precisa ter. Você precisa ter os custos diretos atualizados, todos, com os gastos ocultos, tudo você precisa ter. Você precisa saber o percentual de imposto que você paga realmente na hora que você vende. Você precisa conhecer as taxas, as comissões, as perdas, desconto considerado. Você precisa conhecer a margem de contribuição calculado em real e em percentual. Você precisa ter ali um volume de venda prevista que seja realista, tá? Porque conhecendo o ponto de equilíbrio, você vai saber se vai ser o suficiente para gerar o lucro da sua operação. Então é importante você conhecer os números do seu negócio, é importante você ter um financeiro muito bem estruturado, porque eles vão ajudar você a tomar decisões mais assertivas e ajudar você a ter uma precificação que realmente vai gerar lucro para você. Então, não se deixe levar pelo achismo. Você precisa ter um financeiro estruturado para você conhecer os números, para que esses números aí sim eles vão ajudar você a ter uma precificação assertiva, porque o que quebra muitas empresas é precificação errada. Então, se você precifica um produto da maneira errada, isso vai gerar um transtorno para você, a sua empresa não vai gerar lucro e você vai ter prejuízo e isso vai ser pior. Então, é importante você conhecer os números da sua empresa para que você possa realmente ter uma precificação adequada. E siga a fórmula que eu deixei anteriormente aqui para você calcular a sua precificação da maneira certa. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui nesse canal e se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder você.